Tem muitas mulheres aqui hoje que estão passando por dores. Você não estava entendendo nada. E Deus está falando assim, essa dor vai gerar um fruto. Que você vai entregar ele para mim. E a pergunta do Espírito Santo para você hoje, qual é o seu Samuel? O que te faz chorar tanto, minha filha? O que faz as pessoas pensarem ou julgarem você? Tem uma graça e uma unção nesse lugar aqui hoje. Você está percebendo? Tem uma glória. Tem uma presença forte. Ontem eu estava ministrando aqui em Brasília, era uma presença doce. Hoje é forte. Não sei se eu consigo ministrar tudo aquilo que Deus tem, preciso de graça. Porque a glória de Deus, desde a hora que eu cheguei aqui nessa igreja, tem uma glória de Deus aqui nesse lugar. Para testificar a palavra da pastora Gabi, está tudo tão aliançado. Eu recebi uma mensagem de uma das nossas intercessoras agora pela manhã, e ela escreveu assim para mim: Davi, quando foi lutar com Golias, se sentiu mal com a armadura que quiseram colocar nele, mas quando decidiu vestir a armadura que Deus tinha para ele, foi lá e venceu a batalha. Vista a armadura que Deus te deu, vai lá e derruba esse gigante, Ele é contigo, seja forte, corajosa, saúde física restaurada em nome de Jesus. E ela colocou assim: muitos têm pisado em Brasília, mas poucos com propósito. E Ele te levou aí com um propósito específico. E eu recebo essa palavra e compartilho com você. Muitos têm pisado em Brasília com outros propósitos, mas você pisou aqui nesse lugar com o propósito do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane Martinello, moro em Criciúma, Santa Catarina, extremo sul de Santa Catarina. Estamos lá no finalzinho, e é uma Nazaré, né? Onde se pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Criciúma? E sou casada com o pastor Telmo, ele esteve aqui numa conferência do Espírito Santo, que foi tremendo, né? E tenho duas filhas maravilhosas e preciosas, a Vitória, de 17, tenho a Bela, de 6 anos. Nós somos pastores da Abba Pai Church, que lá também tem os meus filhos, os filhos da nossa casa. E eu também tenho aqui umas filhas do coração, que são as alunas do Casa de Isabel. Elas estão aí? Glória a Deus. Eu tenho uma plataforma de mentoria online. Eu resisti muito de abrir o Casa de Isabel, tinha muitos medos, muitos receios. E eu falei: Deus, eu não quero que seja um lugar frio, um lugar simplesmente derramar conhecimento, mas eu queria que nós nos tornássemos uma família, que o Senhor nos aliançasse no Espírito. E foi exatamente isso que Deus fez. Nós somos apaixonadas umas pelas outras, nos amamos, nos conectamos. Mulheres que andavam sozinhas, agora já não andam mais sozinhas, estão com um grupo, estão no verdadeiro exército de Deus, sendo treinadas. E é tão interessante que quando Deus colocou no meu coração Casa de Isabel, Deus me deu a visão de um exército. Só que eu não juntei as duas coisas. Eu estava estudando que todo exército tem uma tropa de elite. Eu falei com meu marido foi 20 anos militar, e ele falou para mim: todo exército tem uma tropa de elite. E eu falei: Theo, mas como que é isso? E nos Estados Unidos chama Comando Delta. Não é algo que todo mundo sabe, eles são pessoas escondidas, mas são altamente treinados e usados em horas específicas e pontuais. Quando o general chama, eles surgem do nada. E Deus falou comigo: tem um exército de mulheres se levantando, mas tem o Comando Especial Delta que eu tenho levantado e treinado. Então eu creio que as alunas do Casa de Isabel e outras mulheres também no Espírito, que estão sendo treinadas pelo Senhor, são mulheres que estão sendo ajustadas pontualmente para essa hora, para esse tempo. Elas saem do Pará, né? Elas não se importam com a quantidade de horas, elas querem, são muito famintas por Deus. E eu tenho uma aliança com a pastora Gabi, muito grande, só de olhar para ela, de estar aqui. Desde o primeiro dia que a gente se viu, não dá para explicar.
como é lindo quando nós caminhamos em aliança. Eu falei: Deus, não me deixa sair para cumprir agendas, me deixa fazer alianças, me deixa conhecer as tuas amigas, me deixa caminhar com o povo que te ama, que anda contigo. Então Deus tem feito isso, e hoje eu me sinto em casa, me sinto na Abba Pai Church. Eu sei que Deus não está dividido por denominações, é uma igreja só. Mas eram 12 tribos, não é assim? As tribos de Israel. Só que de vez em quando Deus permite que a gente vá lá dar um cheiro na nossa tribo. E eu me sinto na minha tribo aqui. Me sinto na tribo que fala a mesma língua, os mesmos costumes alimentares, a mesma língua. Glória a Deus. Bom, ontem eu quase não consegui ministrar porque eu passei muito mal. Eu estava há 3 dias com muita dor de cabeça, uma enxaqueca muito forte. E ontem culminou num mal-estar já. Sabe quando aquela enxaqueca começa a dar aquele enjoo? E grávida eu não estou, gente, tá? Porque ontem tinha uma obstetra lá no culto, ela olhou para mim: você não está grávida? Eu falei: não, de certeza. Pode ser então uma gravidez espiritual? Amém. Eu estou gestando muita coisa que precisa nascer. Mas não era. São realmente crises e ataques, e o nosso corpo sente, né? Mas eu fui correndo para o hotel logo após, mas na ministração eu parecia uma leoa. Se você olhar a ministração, não tinha dor de cabeça nem enjoo. A graça de Deus vem e preenche todos os vãos da nossa vida e as nossas limitações. Mas acabou a ministração, a leoa virou uma gatinha. Eu disse: miau, falei: ai, quero voltar para o hotel. E aí, graças a Deus, eu deitei, gente. Foi uma luta botar o pijama, escovar o dente, mas eu consegui. E me acordei renovada. Essa igreja orou por mim, eu estou muito bem, estou bem, novinha em folha, graças a Deus, amém? Pela glória de Deus eu estou bem, aleluia, está com muita expectativa de estar aqui com vocês. E ontem deitada, e Deus é assim, né? Deus parece que, eu vou falar um pouco sobre isso hoje, sobre os momentos que Deus mais derramou graça sobre a minha vida, que Ele mais me usou, foram nos momentos mais difíceis da minha vida. Como nós gostamos de fugir dos momentos difíceis, e como Deus ama os nossos momentos difíceis. Como Deus ama os nossos momentos de dores. É por isso também que Deus aliançou o parto, uma hora tão linda, com uma dor mais forte que uma mulher pode ter, e uma das dores mais fortes do planeta é a dor de parto. Mas é uma dor que vai gerar um fruto. E ontem, deitada na minha cama, vou contar tudo para vocês. Você sabe que a minha ministração é assim, amém? Hoje eu não tenho nem nada escrito. Vamos lá que Deus está guiando. A última vez que eu pisei aqui, Deus falou sobre tendas, sobre alargar as tendas. Uma ministração que nasceu nesse lugar. E eu creio que Deus tem feito isso, porque já são mais de 8 igrejas aqui em Brasília, né? Meu Deus, a palavra ela se cumpre. E eu estava deitada, e ontem pela primeira vez, a minha filha ministrou, a Vitória, uma palavra. Deus sinalizou para mim e para o meu marido que é tempo de a Vitória começar a dar os primeiros voos, perto do ninho por enquanto, gente. Sabe aqueles voos pertinho do ninho, onde a águia está ali, qualquer momento a águia segura de volta. E ontem eu não estava lá, nem o meu marido foi ministrar em Brusque. Eu vim ministrar em Brasília, e ela foi ministrar na nossa casa para os teens, e hoje ela ministra de novo para os jovens da casa, lá. E gente, foi uma glória. Pensa na glória de Deus. Essa menina carrega a porção dobrada do que os pais têm, ela tem carregado muito mais. Os nossos filhos vão ser muito, se a gente caminhou e correu, eles vão voar. O nosso teto, aonde a gente custa para alcançar, vai ser onde eles vão pisar. E dali para muito mais. E tinha uma glória muito grande. Eu acredito que nos próximos anos no Brasil, você não vai ouvir falar da Viviane Martinello. Você vai ouvir falar da Vitória Martinello. Quem é aquela ali? É a mãe da Vitória. Estou sonhando com esse dia. E aí o que aconteceu? Ela ministrou, foi uma glória de Deus. Só que a minha filha passou por um processo de muita dor. Poucas pessoas sabem disso. Eu não vou poder assim relatar tudo, porque acho que ainda não é hora de eu abrir isso. Quem é aluna do Casa de Isabel aí sabe que a gente precisa ter a hora certa
de revelar algumas coisas, não é? Eu ensino isso. Nem tudo é para ser falado, gente. A gente precisa aprender. E ela passou por um processo muito dolorido, processo difícil, correção de Deus, correção dos pais, correção do coração dela. Mas foi tão lindo a forma que Deus guiou tudo. E nasceu uma vitória diferente depois desse processo que está aí. E ontem, quando eu vi a Gabi ministrando sobre ela lá, nossa Gabriela Guiar lá, que nós temos Deus derramou uma Gabriela para todo lugar. Eu digo, o nome para ter unção é Gabriela, não é? E a Gabi Aguiar, estava lá orando por ela. E enquanto eu estava ali, doente, no hotel em Brasília, botei o celular assim, porque ela mandou o vídeo para mim. Deus me deu a palavra de hoje pela manhã. O nome dessa palavra é o fruto da dor. O fruto da dor. É um fruto muito bonito. É um fruto muito lindo. E eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Samuel. Abram aí comigo. Aleluia. Primeira Samuel 1. Pessoal, coloca copo chique para mim. Eu vou e tomo na garrafinha. Faz parte, né, gente? 1 Samuel 1 diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zufê, numa região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, e filho de Tou, filho de Zuli, filho de um monte de gente. É assim a Bíblia, né? Às vezes você vai vendo, é filho de um monte de gente. Da tribo de Efraim. Eucana tinha 2 esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda, Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia à sua cidade em Siló para adorar ao Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. E nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava o seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, ele dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não tinha lhe dado filhos. Por todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó soberano Senhor dos exércitos. E aqui é a primeira vez que é falado Senhor dos exércitos por uma mulher. Se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, o sofrimento, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. O cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava e viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu Senhor, não bebi vinho nem outra coisa forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste.
Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. E nesse caso, vá em paz. Disse Eli, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E o seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela no devido tempo. Ana engravidou e teve um filho. E ela lhe deu o nome de Samuel. E disse: eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Foi esperar até o momento certo e de ter desmamado o menino. Disse ela ao marido: então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Eu vou esperar o momento certo. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui. Até que ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, Ana levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: com certeza, o Senhor se lembra de mim. Eu sou a mulher que esteve aqui há anos atrás orando ao Senhor. Eu pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram a Deus. Uau! Eu quero fazer um pedido do menino do teclado. Pode vir aqui ficar comigo? Existe um fruto da dor. É tão incrível. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Não se movimente por necessidade. Se movimente por propósito. Você vai sempre precisar fazer uma pergunta: onde você está? Quando você for se movimentar, fazer algum movimento, algo que as pessoas talvez estejam te pedindo, você vai precisar perguntar: eu estou sendo movida por uma necessidade ou por um propósito? Eu vou te dar um conselho: se mova por propósito. Se Ana tivesse se movido por necessidade, ela jamais teria entregado esse filho ao Senhor. Quando você se move por necessidade, você retém tudo que você recebe. Quando você se move por propósito, você está disposta e pronta a entregar tudo que Ele colocar na sua mão. Você sabe que nada pertence a você. Você não tem apego ministerial. Você não tem apego a títulos. Você não tem apego a pessoas. Você não tem apego a nada. Eu sempre prezo isso e digo: Deus, eu quero estar sempre por propósito e não por necessidade. Pastorear por propósito muda o teu coração. Porque quando você pastoreia por propósito, quando alguém diz assim para você: pastora, eu estou indo congregar em outra comunidade. Quando você pastoreia por propósito, você vai liberar as pessoas, porque você sabe que elas não pertencem a você. Outro dia uma pessoa chamou eu e meu marido e falou assim: vou sair da Abapai. Aí nós, sério? Depois de um culto, aí nós falamos: nós erramos com você, existe alguma coisa que entristeceu? Ela falou: não, a igreja é maravilhosa, a visão é linda, mas eu não consigo me relacionar aqui, a igreja é muito grande. Imagina, hoje nós somos em base 6, 7 mil pessoas. É um desafio muito grande. O reunir, o buscar relacionamentos. A nossa grande dor hoje, nosso espinho na carne, Gabi, é o relacionamento. Uma igreja pequena é tão gostoso, todo mundo se conhece. E lá, a gente já não consegue. Outro dia eu fui comprar um sapato, um tênis. E quando eu fui pagar, a moça pegou o cartão de crédito tremendo. Eu falei: meu Deus, o que houve? Eu olhei para ela: tudo bem? Ela: é porque assim, eu congrego contigo. Eu falei: sério? Há 2 anos. Eu falei: é verdade? E eu nunca cheguei perto. Eu falei: Jesus,
Eu comecei a chorar no caixa. Eu falei, sai desse caixa. Depois eu boto a senha, vem cá, abracei. Eu falei, me perdoa. Me perdoa. E isso tem sido a nossa dor. E aí essa pessoa falou, e nós falamos, não, a gente entende. Oramos e agradecemos pela vida deles. Falamos, Deus, obrigado pela presença deles aqui, o tempo que eles ficaram. Mas leva eles em paz, que eles sejam cuidados, amados, que Deus dê relacionamentos para eles. Acabou a oração, eles falaram, não, a gente não vai mais sair daqui. A gente vai tentar mais uma vez. Tem aqui, amiga. A gente vai tentar mais uma vez. E aí eu tenho dito para os meus filhos lá, falar, abracem aqueles que vocês não conhecem. Vamos ajudar na questão do relacionamento, mas quer dizer que quando você caminha por propósito, você não está preocupado, você não é dono de ninguém, de nada, é tudo dele. Não é por necessidade, é por propósito. Ana, ela provou que ela não queria um filho para esfregar na cara de Penina. Sabe, às vezes, eu fico preocupada com algumas coisas, com algumas canções, e com algumas coisas que a gente ouve por aí, que fala assim, Deus vai te honrar, cuidado. Na verdade é que nós devemos honrar Deus. E Ana provou que ela não queria um filho, para esfregar na cara de Penina, ou corresponder às... Penina era rival, né? Aquelas... Como é que a gente vai dizer, como é que eu digo aquela palavra? Aquelas provocações, né? Tá vendo? Você disse que eu não consegui, olha aqui, ó. Deus está destituindo pessoas que provocam, pessoas que usam os seus frutos para ferir outras pessoas. O nome de Penina significa pedra preciosa. Olha que lindo. Penina era uma mulher preciosa, cheia de frutos, mas Penina não conseguia se agradar com o que ela carregava. Penina tinha inveja de Ana, que Ana não tinha filhos. Sabe, mulheres como Penina são joias preciosas do Senhor, mas precisam ser lapidadas. Toda joia preciosa, para ela ficar mais bonita, ela precisa ter arestas, partes da vida dela cortadas, arrancadas. E Penina, com todos os frutos, ela poderia desfrutar desse lugar, ajudar Ana, dividir com Ana os frutos. Dizer, Ana, vem cá me ajudar aqui, não estou dando conta desses meninos. Enquanto você ainda não tem os teus, vem cá. Mas Penina escolheu provocar e machucar o coração de Ana. Muitas mulheres têm ministérios, têm frutos, e ela usa isso o tempo todo para provocar outras pessoas. Não seja uma Penina. São mulheres preciosas, mas que não entenderam o seu lugar e o seu propósito. Só que, olha o que Deus faz. Deus usa a dor de Ana. Sabe o que a dor faz comigo e com você? Ela nos molda. É por isso que nós queremos fugir da dor e Deus nos joga para os lugares de dor. A dor. Você vai observar na sua vida que os frutos mais lindos que você tem hoje nasceram dos momentos de maior dor da sua vida. Eu estou aqui hoje, eu me converti depois da minha separação. Eu e o Telmo, esse casal tão apaixonado que você vê, e a gente é mesmo. Não é na rede social, não, a gente é bem apaixonado. Apaixonado de dar beijo na boca ainda, gente, assim, beijão. Que depois que tu casa, não faça isso. É beijo. Outro dia eu dei um beijão nele. Aí ele assim, amor, que beijo é esse? Eu falei, é aquele beijo de 25 anos atrás. Melhorado, né? A gente realmente, esse casal apaixonado, que se ama, né? Mas a gente, no primeiro ano de casado, eu quis desistir de tudo. Tem muita gente que diz, os meus primeiros anos foram maravilhosos. O meu não. Foi bem difícil. E a gente se separou por 4 meses. No meu coração eu não amava mais ele, no coração dele ele não me amava mais. E a gente cometeu um terrível engano de ter se casado. Assinamos a separação, mas naquela época, gente, para se separar, o juiz dava um tempo. Hoje não, em 3 dias você está divorciado.
Não, para separar era um tempo e depois para divorciar era mais um processo. E graças a Deus por esse tempo que a justiça nos deu, porque nesse tempo nós nos reconciliamos. E estamos aí 22 anos de casados, né? 25 anos de namoro, a gente comemora as 2 datas. E 22 anos de casados. E um casamento que ficou melhor. Eu digo que Deus ele é especialista em tornar a glória da segunda casa muito, muito maior e melhor do que a primeira. Deus é o Deus do segundo, né? É o Deus de restauração. Ele é um Deus dos novos começos, de reconstruir, de recomeçar. Esse é o nosso Deus. E o Telmo, Deus restaurou a nossa vida. E foi nesse momento de dor, da separação e da volta, que eu encontrei o Senhor como eu nunca tinha encontrado. E junto no momento de maior dor, Deus me deu o meu chamado. Quando eu disse assim, agora eu vou passar por um processo de restauração, né, Senhor? Ele falou, vai. Mas junto com o processo de restauração, eu vou te dar um vislumbre do que eu vou fazer com a sua vida nos próximos anos. Eu estava conversando na live do Casa de Isabel. Quem é que estava na live na terça-feira, ao vivo, ou já viu na plataforma? Eu falei para elas que hoje seria o aniversário da Tereza. Vocês lembram da Tereza, minha sogra? Hoje ela estaria fazendo aniversário. E faleceu lá na igreja a Tereza, minha sogra, é uma pessoa muito especial para mim, intercessora. E uma outra mulher muito importante também, que é a Marli, que foi uma das minhas discipuladoras lá atrás. Eu lembro que eu tinha 25 anos, com a Vitória bem pequenininha no meu colo um dia, fazendo a Vitória dormir. Eu estava na casa dessa mulher, e ela olhou para mim e disse assim, ela colocou um DVD de uma mulher ministrando com uma multidão. E ela disse assim, está vendo essa mulher ministrando? Eu falei, tô, que bênção. Ela falou, pois é, eu estava orando por você, e Deus falou que nos próximos anos Ele vai te levantar no Brasil para uma multidão de mulheres. Eu falei, ela está louca, Jesus. Eu tímida, sabe? Tinha recém tido a Vitória, com todas aquelas crises de mãe de primeira viagem. O casamento recém-restaurado. Mas eu entendi que Deus coloca pessoas que nos lançam para o nosso propósito e chamado. Então Deus está falando assim para você, filha, não caminha por necessidade, caminha por propósito. Lá na igreja, todas as vezes que tem uma necessidade e a gente não vê um líder pronto com propósito e maduro para estar naquele lugar, nós preferimos a viuvez, né, um momento difícil, às vezes, quem sabe, Deus vai falar para você, casa de novo mesmo, restaura. Mas não coloque alguém do seu lado por uma necessidade física, necessidade emocional, não faça isso. Case, faça alianças por propósito. Isso vai tirar dores de você, vai arrancar você de lugares que você vai se meter em enrascada. Muito complicado. E quando nós nos movimentamos por propósito, nós seguimos a voz de Deus, e Deus nos leva a territórios que Ele separou para nós. Mas eu queria falar um pouco sobre Ana, porque Ana, ela não foi levada pela necessidade. Como eu falei, se fosse pela necessidade, ela jamais ia entregar o filho dela. Ela estava caminhando por um propósito. Deus gerou uma dor nela. Deus usou uma penina que machucasse ela, que envergonhasse ela o tempo todo, para gerar uma dor, porque aí existia um fruto da dor, que ia só conseguir nascer, ia conseguir sair só a partir daquela ser esmagada, de ser. E tem alguns segredos aqui que eu quero falar com você. É engraçado que Penina, o nome de Penina é pedra preciosa, mas o nome de Ana é cheia de graça. Penina era preciosa, uma pedra rara, mas Ana cheia de graça. As mulheres são cheias de graça, é aquelas que tem um passado bem complicado. Tem mulheres aqui de passado complicado? Aquela mulher disse, vocês lembram quando aquela mulher ungiu Jesus? E aquele fariseu falou o seguinte, se ele soubesse quem é que está. Ele pensou no coração, se Jesus soubesse quem é essa mulher que está lavando os pés. Jesus, conhecendo o coração e os pensamentos daquele homem, disse, Simão, eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés, você não me honrou. Simão se sentia tão santo, tão puro, tão certinho, tão perfeito, tipo Penina, a vida é tão certa. Olha só, os frutos estão comigo.
Mas Deus usa uma mulher e Ele fala, você vendo essa mulher, ela não para de lavar os meus pés, com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos. Essa mulher tem muitos pecados, tem um passado triste, tem. Mas aí Jesus conta aquela parábola, um homem devia 500 denários, outro devia 50 ou 5, não lembro exatamente. E aí o Senhor perdoou um de 500 e perdoou outro de 50. Qual vai amar mais aquele Senhor? Aí Simão respondeu corretamente, aquele com que ele perdoou a maior dívida. E aí Jesus falou, você interpretou corretamente, Simão. Aqueles que foram perdoados muitos pecados vão me amar mais. Eles vão ser mais intensos. Eles vão se entregar mais. Eles vão chorar mais. Eles vão entregar tudo. E é por isso que ela ama mais. E sobre ela está derramada uma graça maior. Quando Deus vê os nossos vãos e as nossas limitações, Ele derrama graça. Por isso que o nome de Ana é graça. E a voz de Deus, que já não existia mais, só podia vir debaixo de uma mulher com um passado muito difícil, encharcada pela graça de Deus. Não era uma preciosidade. Na verdade, era um vaso simples de barro, encharcado de graça. Aí hoje você pode parar de dar desculpas para ele, dizendo assim, não, se eu vou usar a fulana, Beltrano, porque olha aqui. Ele está dizendo, mas você não para de me enxugar, de lavar com as suas lágrimas, me enxugar com o seu cabelo, com a sua honra. Você não para de dizer que me ama. Eu não vou te deixar desse jeito. Eu vou derramar graça sobre você, graça. É tão interessante você ver pessoas ministrando debaixo da necessidade e ministrando debaixo do propósito da graça. É diferente. Quem ministra debaixo da necessidade às vezes vem com uma palavra pronta. É bonito de ver, você diz que palavra linda, mas não tem graça. Já ouviu palavras que não tem graça? Não tem o favor de Deus. É Bíblia, a palavra é maravilhosa, mas não tem a graça. Sabe o que eu vejo nos últimos dias? O que vai diferenciar os homens e mulheres que Deus vai levantar na nossa nação. Primeiro, eles são improváveis, você já sabe disso. Que a marca de Deus é usar os improváveis. Mas eles vão funcionar debaixo de muita graça. Eles vão ter um palavreado simples, eles vão ser homens e mulheres muito simples. Você vai dizer, mas não tem nada precioso ali, queria algo a mais. Não tem algo a mais, é pura graça de Deus sendo derramada nos vãos. Aí Deus fala assim, eu quero trazer uma voz, eu quero trazer um sacerdote que ele vai ser o último, porque o último no sentido de, vem Juízes, Esther, o último juiz, vamos botar assim. Samuel foi o último juiz, não o último sacerdote, o último juiz. Os juízes, eles estavam fazendo um trabalho bom, mas se você ler Juízes, você fica aterrorizado com o que estava acontecendo no final de Juízes. A gente ama ler Débora, Gideão, a história, mas se você vê o final ali, você se desespera com o que acontece com as tribos de Israel. E o Senhor estava precisando levantar uma voz que estabelecesse os improváveis. Ai, Jesus! Uma voz que não tinha contrato com o mundo gospel. Uma voz que não tinha o pé preso com nada e nem ninguém. Uma voz que o dinheiro não comprou. E uma voz que as propostas não roubaram o propósito. Meu Deus. Mas aí Deus olhou para Eucana, que marido bom. Eucana era um bom marido. Porque ele era tão bom que ele se achava. Ele chegou ao ponto de dizer, mas Ana, não sou melhor para ti que 10 filhos. Olha que cara que se acha. Essa semana eu cheguei para o meu marido e falei assim para ele, foi muito engraçado. Cheguei para ele e falei assim, oi. Daí ele, oi? Ele estava no escritório. Deus foi bom contigo, né, amor? Daí ele assim, por quê? Olha aqui, ó. Tua esposa, mulher de Deus. Faz a comidinha que tu gosta. Cuida de ti. Te ama, é apaixonado. Ainda ministra. Te ajuda na igreja. É Eucana, né?
Aí, sabe por que eu fiz isso? Porque ele faz isso o tempo inteiro. Quem conhece meu marido de perto sabe, vai dizer, ô mulher, teu marido, hein? Deus foi bom contigo, né? Deus está te honrando. Ai, daí eu falei, aí ele assim, que isso? Tu não é assim? Eu falei, tô aprendendo contigo. Autoestima é tudo. Eu brinquei com ele. Ele sempre diz assim para mim, nossa, como Deus foi bom contigo. Eucana era um cara assim, aí Deus fala assim, Eucana é um bom homem. Deixa eu ir na casa de Eucana. Primeira coisa que Deus faz, ele olha para Penina. Uau, um ventre fértil. Um ventre que a semente vai lá e dá fruto. Só que Deus olha para um ventre fértil, mas com o coração distante dele. Penina não se parecia com Deus. Penina usava os frutos para machucar e ferir. Deus falou, se eu colocar o profeta Samuel nesse ventre, ela vai esmagar a Ana e ferir outras pessoas. E Penina não vai me entregar o que eu preciso gerar dentro dela, ela vai reter, e eu não vou ter a voz que eu tanto preciso. Penina, apesar de você ser muito preciosa e eu te amar, e de seu ventre ser muito atraente, não posso contar com o seu coração. Se você olhar quando o Senhor escolheu Davi, Ele não disse assim, achei um homem que manuseia a espada corretamente. Achei agora um homem que sabe matar inimigos, que é um poderoso guerreiro. Não, Ele disse assim, achei um homem segundo o meu coração. Eu achei alguém parecido comigo por dentro. Alguém que pensa como eu penso. Alguém que caminha comigo. Então Deus olha para outra e diz, Ana, um ventre estéril. O bom do ventre estéril, Deus pensou que só eu posso gerar. Nenhum homem pode gerar. No ventre estéril, só Deus gera. É por isso que eu amo os bebês que nascem de ventres estéreis, a gente chama dos milagrinhos que andam por aí. Se você tem um filho assim, preste atenção. Ele pode ser um Samuel para esse tempo, para a nossa nação. Deus ama os ventres estéreis. E Ele disse assim, Ana. Mas Ele vai olhar para Ana e diz que Ana... Deus assim, eu vou gerar uma dor em Ana. A Ana começa a sentir aquela dor. E aí quando Eucana diz assim para ela, Ana, por que você chora? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. O céu fica assim, olhando. Será que Ana vai vender o propósito por relacionamento? Ana não responde nada. A resposta de Ana está aqui. Ela vai para Siló. E ela estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Mas aí ela fez um voto. Ela disse assim, Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o meu sofrimento, e se responderes à minha oração, e me deres um filho, ele não vai ser meu, eu vou te dedicar para sempre. Aí Deus falou, eu achei agora o coração. E o ventre infértil, estéril, é só um detalhe para mim. É só um sopro. E a Bíblia diz que então, eu acho tão lindo, que ela fala assim, muito obrigada. Depois que, é engraçado que o Eli, esse tipo de mulher, escute o que eu vou falar para você, as Anas dos nossos tempos, elas vão ser julgadas. Talvez algumas lideranças vão olhar para você e vai dizer, bêbada. Louca. Um dia, numa reunião de mulheres, tinha uma unção, gente, não dá para se controlar. Eu já, lá na igreja, até as crianças estão começando a me imitar na ministração. Aí, aquele dia eu só não voei porque eu não tinha asa de verdade, porque se eu tivesse asa eu voava. Se elas ficassem um pouquinho mais na frente eu me jogava. E aí eu estava lá, acabou o culto, fui para casa, cheguei em casa, miau. Cheguei em casa e falei, Telmo, o que eu fiz hoje, Telmo? Que vergonha, comecei a olhar o YouTube. Falei, Telmo, olha lá, o que eu fiz? Eu corri para um lado para o outro, eu pulei. Eu fui num casamento, estava o pastor Luiz Hermínio. Na hora que eu fui cumprimentar ele, ficamos na mesma mesa, eu falei, ai pastorzão, abracei ele. Ele falou, mas tu corre aí no púlpito? Eu falei,
Aí eu falei, quem és tu para falar de mim? Tu faz coisas piores que eu. Aprendi contigo. E ele começou a rir. E eu comecei, Deus, o que eu fiz, Senhor? O que é isso? E Deus falou assim comigo, filha, eu estou levantando mulheres que não vão se preocupar com os olhares de julgamento. Elas vão se derramar na minha presença. Elas não estão mais presas a rituais, a religião. Elas não mais estão preocupadas se o sacerdote lá está olhando de cara amarrada. Até porque o sacerdote estava totalmente distante de Deus. E quer saber, você não deve nada para ninguém. Se você deve, paga. Se você não deve nada para ninguém. E aí, e olha o que acontece. Mas tem muitas mulheres que se alguém julga você, você se fecha, então acabou tudo. Gente, se você está hoje aqui ainda ferida pela igreja, ferida por líderes, deixa eu falar para você, a cura hoje sobre a sua vida. Porque a Ana toma uma postura tão linda, eu amei o que a Ana falou. Ana se humilhou. Ana respondeu, não, meu Senhor, eu não bebi vinho. Nem outras coisas fortes, fica tranquilo. É que eu estava derramando meu coração diante do Senhor. É que eu sou intensa mesmo. Eu sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Mas ela não contou qual era a grande angústia e aflição dela. Porque para julgadores você não abre o seu coração. Você fala em partes. Revelar segredos, você sabe que é só para aqueles que podem tocar em você com cuidado, com respeito e com honra e autoridade para tocar na sua vida. Às vezes nós abrimos coisas na nossa vida para pessoas que não têm autoridade, não têm sabedoria, não têm discernimento e nem graça para nos ajudar e nos abençoar. E aí ele sem saber o que ele disse, ele falou algo. Ele falou, nesse caso, vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Mas ele não sabia que o que Ana tinha pedido, e muito menos ele imaginava que o que Ana pediu ia destituir uma liderança falida, ia levantar uma liderança que ouvia a voz de Deus outra vez. Muitos líderes estão julgando aquilo que mais tarde, escute, vai ser a voz que Deus vai levantar para esse novo tempo. Muitos líderes hoje perseguem aquilo que Deus vai levantar. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje? Ele está curando seu coração. Uma pessoa que se rebela contra uma liderança é uma pessoa que caminha num deserto, nada na vida dela prospera. Nada. Nada. Sabia disso? É por isso que tem tanta gente que tem promessa sobre a vida dele, mas nada acontece porque ele vive numa vida de rebelião. Ana podia ter se rebeliado? Podia. Mas ela disse assim, não, meu Senhor, não pensa isso de mim. Eu sou só uma mulher de espírito angustiado. E aí ela recebe aquela unção. Aí você diz, mas o meu líder, ele é, não sei, ele é, mas ele tem uma palavra para te abençoar mesmo desviado. Porque não é ele, é a posição que ele está ocupando, é onde ele está. Ele falou que conceda o que você pediu vai acontecer. E ela diz, muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E seu rosto já não estava tão triste. Eu pergunto para você, alguma coisa mudou na vida de Ana? Nada. Só que ela já estava carregando uma promessa. Vai chegar uma hora na sua vida que a dor vai ser trocada por um alimento novo. E sorriso nos lábios. As pessoas vão dizer, mas nada mudou. Aí tu vai dizer, mas eu já entendi o propósito da minha dor. A minha dor tem fruto. E a minha dor vai dar muito fruto. E é incrível que Ana, na manhã seguinte, todos se levantam cedo e foram adorar o Senhor novamente. Depois que Ana volta para casa, ela tem intimidade com Eucana.
E tem uma palavra aqui que me chamou a atenção, que diz assim: e o Senhor se lembrou de Ana. Eu digo uma coisa para você, Ele não nos esquece, mas Ele sabe a hora certa de lembrar de nós. Já aconteceu com você coisas que você já sabia, já estavam no seu coração, mas você lembrou de coisas específicas na hora certa? Já? Por exemplo, numa situação que você precisava de algo, eu acho que eu não tenho isso. Você, não, mas eu tenho. Está lá na bolsa tal, você corre lá, pega, está aqui. Me lembrei, vou usar justamente na hora certa. Claro, era para esse tempo que isso aqui estava aqui guardado. Foi essa sensação que Deus teve quando achou Ana. Eu preciso de uma voz profética. Quem? Claro, Ana. Ana tem o meu coração. Eu posso gerar no útero de Ana, mesmo sendo infértil, ela não vai esfregar na cara de ninguém aquilo que eu vou trazer. Ela é uma mulher de unidade, ela é uma mulher de comunidade, ela vai dividir tudo aquilo que eu estou derramando na vida dela. E ainda fala assim no versículo 20, no devido tempo, Ana engravidou. E eu quero falar para você que no devido tempo, tudo aquilo que era infértil na sua vida vai voltar a dar frutos. Nós estamos vivendo numa geração de homens e mulheres que nós queremos tudo para ontem, imediatista, a gente não quer esperar. Eu faço parte disso. Eu tenho 44 anos, fiz recente esse mês. Mas a gente já está sendo, mesmo com 44 anos, já estou começando a absorver do imediatismo, tudo para ontem. Nunca estivemos tão cansados como estamos agora nesse tempo. Nunca estivemos tão cheios de atividades como estivemos nesse tempo. Nunca estivemos tão perdidos como estivemos nesse tempo. Porque tudo é muito imediato, nós não damos conta daquilo que está nas nossas mãos. Quem é que está se sentindo assim? Você não dá conta, cansada, sobrecarregada. A Bíblia diz que no devido tempo, sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? No devido tempo, eu vou fazer gerar e gestar tudo o que eu tenho sobre a sua vida. Você não precisa movimentar e fazer nada. Ontem mesmo eu queria muito que acontecesse algo. Eu estava pedindo ao Senhor. Eu ia mover meus pauzinhos. Deus falou, tu não vai mover nada, porque no devido tempo isso vai acontecer. Não é o tempo. Se você me ama, anda comigo, você vai entender. Eu falei, eu entendi, Jesus. É no devido tempo. Ana viveu no devido tempo. E sabe, algo muito interessante acontece, porque no devido tempo ela engravida e ela teve um filho. E ela deu o nome de Samuel. Que mais ou menos é Chamuel, que se fala. Tem uma mistura de letras que é El, e eu acho que Chá, uma coisa assim. Não sou muito do hebraico. A prova do hebraico lá na faculdade foi só pela graça, gente. Foi eu, o Espírito Santo, senta do meu lado, sabe hebraico de cor, o Espírito Santo. Falei, me ajuda. Mas fala assim, o nome de Deus. Uma resposta. Samuel foi uma resposta. Mas é interessante que Samuel não foi uma resposta só para Ana. Samuel foi uma resposta para uma geração. Samuel instituiu uma nova forma de adoração que até então não existia. Samuel ia instituir e ia ungir quem? Davi. Samuel ia ouvir a voz de Deus ainda pequeno. A Bíblia diz que Ofni e Finéias eram filhos de Eli. Ofni e Finéias eram filhos de um sacerdote que não os corrigia. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias eram uma vergonha. Nós temos visto tantas lideranças que os filhos são uma vergonha. São como Ofni e Finéias. Mas é interessante que Eli então vai ter que ouvir de um menino pequenininho, que ouvia a voz de Deus, gerado num ventre estéril, num momento de dor. O fruto da dor carrega a voz de Deus outra vez. Meu Pai. E Ana, então, ela começa a cuidar de Samuel. Só que você imagina, eu e você somos mães, muitas de nós aqui. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. A grande maioria é mãe. E você sabe o apego que a gente tem com o primogênito, não é? É o primeiro filho.
Você imagina ela amamentando Samuel e pensando, mas ele não é meu. Eu vou ter que deixar ele ainda na casa do homem que me julgou. Ai, como é que vai ser quando eu ter que entregar Samuel? E a Bíblia diz que Eucana olhava para Ana e imaginava como que ela vai entregar ele. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir voto. Cumprir o quê? O voto. Ana, porém, não foi. E ela disse assim, vamos esperar até o menino ser desmamado. Disse ela ao marido. Sabe aquela coisa que você fala para o teu marido que ele não engole? Amor, eu só vou entrar ali para dar uma olhadinha. Ela quis disfarçar, dar um desdobre em Eucana. Esse ano eu não vou, vamos esperar o menino desmamar, né? Eucana percebeu que estava sendo difícil para Ana cumprir o voto. Aí no 23 ele fala assim, faça como lhe parecer melhor. Respondeu Eucana, fique aqui, até ele desmamar, né? E que o Senhor ajude a cumprir a sua promessa. Deus sempre vai levantar um Eucana na nossa vida, um encorajador, que nos encoraje a cumprir as nossas promessas. Um Eucana que vai lembrar das promessas de Deus sobre a nossa vida. Talvez eu esteja aqui hoje como uma grande Eucana. Um dia eu estava na escola do clamor e uma das intercessoras vieram. Eu amo as intercessoras, elas ouvem os céus. E eu estava no chão, jogada no chão aquele dia. Veio uma intercessora correndo, pulou em cima de mim, porque elas são intensas, né? Ela pulou em cima de mim e falou, você é uma poderosa Eucana. Eu falei, o que é isso? E ela assim, você vai encorajar muitas Anas por esse Brasil e nações. Elas estão chorando com o Samuel nos braços, eu não vou ter forças para entregar. Mas você vai dizer para elas, entrega, porque o Brasil e as nações precisam do teu Samuel. Entrega. Um dia eu também me ajoelhei e falei, Deus, eu sou uma mulher estéril. Tenho tantas limitações, Deus. Eu te amo. Eu sinto que o teu Espírito está dizendo para mim que eu preciso abrir mão do meu conforto, da minha zona de conforto, das pessoas que estão ao meu redor, da minha família. Mas o meu coração dói porque eu não sei se eu vou conseguir entregar o meu Samuel. E Deus falou assim para mim, entrega, filha. Mas espere ele desmamar primeiro. Daí eu entendi que propósitos e sonhos dentro de nós precisam amadurecer para serem entregues. Se existiu a hora certa para que Samuel viesse sobre o ventre de Ana, também existiu a forma certa, no tempo devido de Ana entregar Samuel. O menino precisava de todo o leite espiritual necessário. Às vezes nós queremos entregar coisas certas na hora errada, sem estar pronto para a entrega. Deus está falando assim para mim e para você, eu vou esperar o teu menino desmamar. Cuida bem dele. Ele é meu, você entregou para mim. E sabe uma coisa que Ana me ensina? Ana disse assim, eu não vou lá em Siló. Ir para Siló era tipo ir para uma conferência anual, ir no movimento. Às vezes Deus vai pedir para você assim, não vai naquela conferência, não vai naquele movimento, nem tudo é para você estar. Você vai ter que dizer, para proteger aquilo que eu gerei e nasceu, para amamentar e alimentar o meu propósito, eu vou ter que me abster de alguns lugares. Eu lembro que alguns anos atrás, muitos anos atrás, o Senhor falou assim comigo, filha, eu não quero mais que você ouça músicas gospel. Eu já vou explicar para vocês.
músicas que estão nas playlists aí do povo, as famosas. Vou começar a te apresentar alguns filhos meus que têm canções escondidas. Quero que você ouça eles. Naquela época eu escutei muitos ministros que hoje já explodiram no Brasil, mas eles ainda estavam começando. Eles eram muito escondidos. E eu falei, Deus, por que o Senhor está fazendo isso? Deus falou assim, eu quero te dar um alimento diferente nesses dias. Aí uma moça falou assim para mim, pastora, a fulana de tal está vindo ministrar em Criciúma, está todo mundo indo. E Deus falou assim comigo, mas você não vai. Sabe quando a voz de Deus vem na hora? Eu falei para ela, vamos. Eu falei, não, a fulana. E junto vai vir a Beltrana. E vai ser uma bênção. Recebi uma palavra de uma pastora da Bélgica. Ela falou assim para mim. Tem muita botija que já foi cheia de óleo. Só que hoje é uma botija vazia. Ela ainda está no lugar de que tem óleo, mas ela já não tem mais. Só que quem sabe é só o Senhor. Porque quem sabe se uma botija tem azeite ou não é quem usa, não é assim? Teu marido sabe se lá na tua casa tem óleo ou não? Ele nem sabe. Se ele cozinha, ele sabe. Meu marido às vezes pergunta, tem azeite? Eu sei de cara se tem ou não. Outro dia eu falei, acabou, tem que comprar. Ah, claro que tem. Foi lá, não tinha. Eu falei para ti. E a pastora falou assim para mim, muita gente está em lugar que tem azeite, mas já acabou. E aquele dia Deus falou assim comigo, eu não quero que você vá, eu quero te preservar. Eu quero que você se pareça comigo. Sabe, você não precisa ser parecido com nenhum ministro da igreja, você precisa ser parecido com o Senhor. Ele quer preservar a sua identidade de inimigos, de comparações, alimentos contaminados. E Deus preservou Ana e Samuel. Disse, não, a casa de Eli lá estava prestes a cair. Ele falou, não, Ana, fica. Deixa o teu propósito amadurecer para você entregar ele na hora certa. E a Bíblia diz que ela então consegue forças do Senhor. Quando o menino foi desmamado, Ana levou a casa do Senhor em Siló. Era a casa de Eli ou a casa do Senhor? Casa do Senhor. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho. E ela diz assim, Ana lhe disse, com certeza o Senhor lembra de mim, não lembra? Aquela que você chamou de bêbada. Ela não falou isso, mas eu falaria, eu acho. Acho que eu não ia perder a oportunidade. Oh, Deus, me ajuda, Jesus, tanta coisa para fazer aqui dentro ainda. Eu ia chegar lá com Samuel. Lembrada de mim? Só aquela lá. Não. Ana chegou e disse assim, lembra de mim? E ela falou uma coisa que me chama a atenção. Ela falou assim, ó, com certeza você lembra de mim, né? Ela deu uma espetadinha. Porque senão ela ia dizer assim, ó, lembra de mim? Não, ela falou assim, com certeza você lembra de mim. Eu sou aquela mulher que esteve aqui alguns anos atrás orando ao Senhor. Aí ela fala a verdade. Eu pedi para ele um menino. Porque vai chegar a hora que o Senhor vai dizer assim para ti, agora você pode revelar o que está aí dentro do teu coração. E qual é a hora que você pode revelar? É quando você está com o menino na mão. Não conte antes de nascer nada. E não mostre as suas dores de parto para ninguém. Mostre o menino. Tem gente que vai para a internet mostrar suas dores de parto. No Instagram. Tá triste, tô mal. Fica a dica. Tipo assim, olhem para mim, me ajudem. Tem tanta gente carente, doente nesse mundo, não é? Quer chamar atenção para si.
ela não mostrou o projeto, ela mostrou o propósito pronto. Cuidado para quem você mostra o projeto. Eu estou fazendo uma casa, agora eu posso falar porque ela está quase lá. Mas o projeto bem poucas pessoas viram, sabia? Deus me falava o tempo todo. Lembra da ministração no YouTube? Construa no secreto. Nasceu disso. Minha casa lá nos tapumes, eu falei, por que tem que pôr esse tapume todo verde? Porque tem que construir secretamente os fundamentos. Eu falei, ai. O pedreiro não entendendo nada e eu já falando em línguas. Surgiu, nasceu aquela palavra. E Ana então fala na hora certa, eu pedi um menino e ele está aqui. E agora eu vim entregar ele ao Senhor. Dedicar ele ao Senhor. E ela entrega o menino. Vai chegar a hora que você vai estar com o menino na mão. E Deus vai te dar força para entregar. E sabe de uma coisa? Quando ela entrega o menino, ela volta para casa de mãos vazias. Eu imagino o quanto ela deve ter chorado. Mas a Bíblia diz que Deus consolou Ana, dando mais filhos e filhas para ela. Tem mulheres que pensam assim, o meu propósito foi gerar Samuel, amém, entreguei. Não, o ventre que uma vez foi infértil, ele se tornou fértil. Desse ventre aí vai nascer muito projeto novo, muita coisa linda. E aí aquilo que você entregou, a sua renúncia, vai abrir espaço para você viver coisas em Deus, que também vão, escute, abençoar a sua vida. A gente passa por momentos de sequidão e tempos difíceis, mas de repente Deus vem com momentos bons na nossa vida, momentos que Deus quer derramar sobre nós. A gente não sabe viver momentos bons com Deus. O fruto da dor te sustenta, sabia? Ele tira a tua fome, ele te leva a viver algo que você jamais imaginou viver em Deus. E aquilo que você entregou não se pode comparar àquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque foram muitos filhos e filhas, ela entregou um só, mas foram outros muitos filhos e filhas que ela teve, e que ela pôde ser restaurada, recuperar a graça e a honra que ela tinha. Tem muitas mulheres aqui hoje que estão passando por dores, você não estava entendendo nada, e Deus está falando assim, essa dor vai gerar um fruto, que você vai entregar ele para mim. E a pergunta do Espírito Santo para você hoje, qual é o seu Samuel? O que te faz chorar tanto, minha filha? O que faz as pessoas pensarem ou julgarem você? Tem uma graça e uma unção nesse lugar aqui hoje. Esse lugar aqui hoje, ele é um lugar de entrega. Então não quero que você venha para cá para ser curada. Você vai vir hoje para cá para entregar. Eu sei que as maiorias das conferências que a gente vai, o que a gente ouve é a palavra de cura, cura, cura. Escute, a cura já está sobre você. É só você pegar ela. É igual um remédio. Adianta eu ir na farmácia comprar um remédio e ter na bolsa? Não adianta, ele só vai fazer efeito se eu tomar ou passar. Não é assim? Nós já temos o remédio, é só você aplicar. Aplica o remédio, vai curar. Se você aplicar essa palavra aqui, ela vai dar frutos, o remédio vai funcionar. Mas não é sobre cura que eu quero falar, é sobre entrega. Talvez você veio hoje aqui para receber e Deus está aqui dizendo assim, eu quero receber de você. Eu estou à caça de você há muito tempo, minha filha, eu quero que você entregue. Mas o meu útero é infértil, é esse útero que eu estou procurando. Mas eu me sinto improvável e indigna, vem que você está na minha mira, na minha escolha. Mas está tudo muito difícil, mas eu quero você. Eu quero chamar você, Ana, aqui. Vem cá. Vem. Você está cansada, envergonhada. Você não tem nem mais desculpas para dar. Vem. As peninas têm te esmagado. As peninas dentro de você, tem peninas dentro de você. Medidas de comparação que você mesma usa. As peninas dentro de você têm te ferido e te machucado. Tem tirado o brilho. Tem destruído a sua vida. Vem. Se não couber aqui, fica aí nos corredores. Isso. Vem. Vem. Meu Deus.
Quantas Anas. Meu Deus. Vem. Fica onde você está, isso. Só o seu movimento de vir já é a resposta. Isso. Antes de eu começar, eu quero fazer uma pergunta. Tem mulheres estéreis aqui de verdade, fisicamente estéril, que quer muito gerar? Tem? Eu quero que você fique de pé agora. Isso. Você que é estéril. Isso. E levante a sua mão bem alto para mim. Só você que quer ter filhos. Isso. 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 Uau. Deus vai te dar filhos. Isso. Pode, para amiga? Amém, levanta. Amém? É isso? Você que é estéril, levanta a mão bem alto. Pai, você é aquele que abre a madre das Anas. Você dá filho por propósito, não por necessidade. Esse bebê não vai vir suprir uma carência. Esse bebê vai vir cumprir um propósito. Bebês de propósito, aonde vocês estão? Eu te chamo à existência, homens e mulheres que Deus vai usar no Brasil e nas nações, nos próximos anos. Ventre, eu te dou uma ordem agora no nome de Jesus. Seja fértil. Sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida, sopro de vida em você. Marido dessa mulher que está aqui, seja agora tocado aonde você está. Tocado agora, seja curado, seja restituído, seja curado em nome de Jesus. Cadeias se quebraram de palavras malditas. Existem mulheres aqui que abortaram no passado. Deus está curando você da dor do aborto. Escute, Deus está curando você agora da dor do aborto. É claro para mim. Daqui a daqui um ano, mais ou menos, vai ter muitas dessas mulheres que vão vir aqui com um bebezinho no colo, mostrando um menino, e dizendo assim: não é para minha necessidade, é para o propósito, eu entrego ele ao Senhor, ele é dele. Meninos e meninas entregues ao Senhor, amém. Agora eu quero orar pelas Anas que estão ainda inférteis. Você sabe o que é com você. Ministerialmente está infértil, financeiramente, emocionalmente está tudo difícil, está tudo seco. Você está tão cansada. Você retém coisas que Deus já te pediu. Deus está falando assim para você: me entrega o teu ventre estéril hoje. Mas você vai dizer assim: Deus, mas o que o Senhor quer com ventre estéril? Ah, se você soubesse que os homens e mulheres que eu levantei foram através de ventres estéreis, de lugares secos. O Senhor diz assim para você: mulher, eu vou fazer do deserto um jardim secreto. Eu vou fazer de lugares secos rios e mananciais de águas que vão fluir não só para matar a tua sede, mas para matar a sede de milhares e milhares e milhares de pessoas. Uau! Sabe por que você está aqui hoje em Brasília, na capital do Brasil? Deus escolheu esse lugar como um lugar de governo. Esse pedacinho de chão de terra, que é diferenciado de todos os outros estados brasileiros. Esse pedacinho de chão foi escolhido pelo Senhor para ser um lugar de governo e restauração dessa terra. Escute, você está aqui hoje porque você é uma mulher de governo. Deus vai colocar você em lugares. Escute, Deus vai usar a sua vida para pôr ordem no caos.
no seu ventre estéril, nas suas impossibilidades. Mas você diz assim: Senhor, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Se o Senhor te chamou para falar, graça de Deus está vindo sobre você agora. Graça de Deus, favor do alto. Seja cheia da graça de Deus. Mais, seja encharcada da graça de Deus. Abre a tua boca e eu te encherei. Agora eu quero falar com as Anas que estão esperando o seu Samuel amadurecer. São dias que você vai precisar se fechar no seu quarto, pegar a palavra de Deus e alimentar os propósitos e promessas de Deus na sua vida. Entende isso? Samuel bebia o leite que fluía de Ana. Escute o que eu vou falar. Não era de outra pessoa, era dela. Não vá para o YouTube tentar querer alimentar o que Deus te deu. Não tente alimentar o que Deus te deu com o leite de outra pessoa. É de você. É das palavras que vão fluir da sua vida, que vão alimentar os propósitos que Deus tem sobre você. É das palavras do secreto. Aí você diz: o meu leite é meio ralo. Não tem problema, ele vai ficar forte à medida que você se alimentar direito. Fecha a porta do teu quarto, que vai fluir um leite novo, que vai alimentar. Agora eu quero falar com as Anas que já estão com o Samuel pronto para entregar, mas você está com medo. Você diz assim: será que eu vou dar conta, Deus? Eu amo tanto esse menino. Oh Deus, foi gerado com tanto sacrifício, Senhor. E o Senhor está te pedindo. Eu lembro que uma vez Deus me pediu 1 ano. Sai do ministério por 1 ano. Era o meu Samuel. E foi a melhor coisa que eu fiz naquele ano. Eu não sei o que Deus está te pedindo de renúncia nessa manhã. Escute. Mas você pode falar com o seu Deus assim: eu vim aqui não para receber, eu vim aqui para entregar. Enquanto nós ministramos essa canção, você pode entregar? Faça esse momento de entrega agora.